Olá, doce paz do Senhor Jesus, que prazer estar aqui para compartilhar com você mais uma palavra de Deus, aleluia! E hoje nós estaremos vendo a respeito da diferença do batismo de João Batista, para o batismo de Pedro, aleluia! Então, fique aí comigo até o final que você vai aprender coisas tremendas, coisas maravilhosas. Talvez você nunca tenha ouvido antes. Então, vamos começar com o batismo de João, que está registrado aqui em Mateus capítulo 3. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Mateus 3, a partir do verso 1. Diz-nos assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou, ao dizer: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Então vamos entender a diferença. Primeiro aqui então começou João Batista a pregar e também a batizar. Sabemos que João Batista ele era parente de Jesus. A mãe de João Batista e a mãe de Jesus eram primas. Então João Batista e Jesus eram parentes. João Batista ele era 6 meses mais velho do que Jesus. E ele veio então como precursor do Messias. E eu quero ler para você então aqui a definição de precursor. Diz assim: que ou que precede, anuncia, prenuncia, prepara ou indica a vinda. Interessante, né? Ou acontecimento de. Então ele veio para preparar o caminho do Messias. Ele veio para anunciar a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia diz que ele apareceu no deserto da Judéia, ele estava pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Veja só, ele não disse: chegou o reino dos céus. Não, arrependei-vos porque está próximo. Ainda não havia se manifestado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, ele estava pregando: arrependei-vos porque está próximo, ainda não chegou, está próximo o reino dos céus. E a Bíblia diz no verso 6, confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, muitos podem pegar esse texto aqui e querer aplicar na igreja hoje. Pode acontecer isso. Só que este batismo aqui, especificamente, foi um batismo judeu. Este batismo aqui foi um batismo judeu. Lembre-se, Jesus ainda não havia se manifestado. Ele dizia, João Batista dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Aqui nesse relato, nem Cristo ainda havia sido batizado por João Batista. Na sequência do capítulo, aqui no verso 13 em diante, que vai nos falar a respeito do batismo de Jesus pelo próprio João lá no Rio Jordão. Depois, o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma corpórea de pomba
E logo após, então, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz no verso 12, no capítulo 4 aqui de Mateus, diz assim: quando Jesus soube que João estava preso, voltou para a Galileia. E quando ele volta para a Galileia, a Bíblia diz no verso 17 de Mateus 4: desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então o reino de Deus não havia se manifestado ainda. O reino de Deus não havia sido estabelecido na terra ainda. Então esse batismo aqui de João Batista estava destinado apenas para o judeu. Era uma preparação. Para que você possa entender melhor o que eu estou explicando aqui, quero ler com você, se você tem a sua Bíblia, abra comigo aí em Atos, capítulo 19, a partir do verso 1, que diz-nos assim: isso já na nova aliança de fato. Aqui Cristo já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia ascendido ao céu. Então diz-nos assim, Atos 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que exista Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João, aquele que nós vimos lá em Mateus capítulo 3, certo? E aí o que Paulo diz então? Presta atenção nesse fato aqui. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo judeu, ao povo que ele estava anunciando, porque Jesus veio como Messias ao povo judeu, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Então, o batismo de João é para que o povo cresce no que após ele havia de vir. Jesus já estava vivo. Logo ali, como eu falei, ele foi batizado na sequência do capítulo. Mas Jesus não havia começado o seu ministério. Jesus não havia de fato se manifestado como o Messias a Israel. Então, o batismo de João era algo profético, era para anunciar que o povo cresce naquele que após ele haveria de vir, ou seja, algo para o futuro, né? Quando ouviram isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então veja só como há uma diferença do batismo de João para o batismo de Pedro. Agora eu quero ler aqui rapidamente, aqui após, então, a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. Nos fala aqui em Atos 2, aqui após o Pentecostes, ou após aqui o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Quando houve ele então derramar do Espírito Santo em Atos 2, Pedro então faz um discurso. Pedro explica para as pessoas o que estava acontecendo. E no verso 37 diz-nos assim, de Atos 2: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Veja o que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus
para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O verso 41, para nós ganharmos tempo. Aos que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Então veja só, dois batismos diferentes. Lá em Mateus 3, no batismo de João, as pessoas, elas não eram batizadas no nome do Senhor Jesus. Elas não eram batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas eram batizadas confessando seus pecados. Elas eram batizadas, então, na maneira judaica, confessando os seus pecados. Elas não aceitavam Cristo como o Senhor propriamente, porque Cristo não havia se manifestado. A fé deles era algo para o futuro, algo profético, que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Já que em Atos, ali quando fala no discurso de Pedro que as pessoas tinham que se arrepender e ser batizado no nome do Senhor para perdão dos pecados, já é diferente. Cristo já havia vindo, já havia morrido e já havia ressuscitado. Aleluia! E já havia então ascendido aos céus. Então, quando João começa a pregar dizendo se arrependam que o reino está próximo, Cristo também começa a pregar em Mateus 4,17 dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino. Só que agora, queridos, o reino espiritual do Senhor já está na terra. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 diz-nos assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, veja só, quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível, não é um reino físico, é um reino espiritual. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então o reino de Deus é algo, não vem com aparência visível, como disse o Senhor. Ou dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não, o reino de Deus está dentro de vós. Então, desde o momento que você entregou seu coração para Cristo, você tornou-se nova criatura, você nasceu de novo, o reino de Deus está dentro de você. Lá, o anúncio de João Batista era arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Agora, o reino de Deus já chegou. Aleluia! O reino de Deus está dentro de você. Então há uma grande diferença. Batismo de João e ali o relato onde Pedro fala do discurso e pessoas são batizadas. O primeiro batismo é o batismo judeu e o segundo batismo, então, é o batismo cristão. Pessoas que foram batizadas no nome do Senhor. Jesus já havia morrido, ressuscitado e ascendido ao céu. Certo? Então, se você porventura ouvir alguém falar, citando ali Mateus 3, o batismo de João Batista, entenda, há uma diferença. Aquele batismo foi para o povo judeu. O nosso batismo é um batismo cristão. Gostou? Então, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo e os demais vídeos e semeie a palavra do nosso Deus, certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e que nos próximos vídeos você esteja ligado aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.